conversamos aqui todas as vezes que a pastora me dá uma oportunidade, eu falo um pouquinho mais dessa carta, porque eu acho que ela é vida para a igreja. Na verdade, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para repreensão, correção, exortação, ensino, toda, de Gênesis a Apocalipse. Mas essa carta aqui, as cartas de Paulo, na verdade, elas têm muita instrução, muita teologia, muita doutrina, que são muito importantes para a igreja. Mas essas duas cartas aqui, as cartas de Paulo aos Coríntios, elas têm um toque especial, porque nelas aqui, o apóstolo Paulo, ele abre o coração de uma forma muito especial. O apóstolo Paulo aqui se mostra vulnerável. O apóstolo Paulo aqui, ele rasga o coração diante de uma comunidade plantada por ele e que estava atravessando algumas dificuldades. Então ela diz muito para nós nos dias de hoje também. Então eu convido você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. E nós vamos ler hoje aqui o capítulo 4. E diz assim a palavra do Senhor. O título que a Sociedade Bíblica deu para esse texto aqui é Os Pregadores Responsáveis a Deus. E diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco importa se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te fez sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos preguei, vos gerei em Cristo Jesus. Admoeste-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor,
e espírito de mansidão. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nessa manhã, diante da Tua palavra, esperamos aqui como crianças, ó Deus, à espera do alimento. Estamos aqui, ó Deus, diante de Ti, com a alma sedenta, com o coração aberto, te pedindo, fala conosco. Que o Senhor possa encher o nosso coração de sabedoria, para que possamos sair daqui e viver o verdadeiro Evangelho. Que sejamos uma igreja saudável, que sejamos uma comunidade santa e que sejamos um povo que proclama as grandezas de Deus com as palavras, mas acima de tudo, com o exemplo e com a nossa vida. Por isso eu oro nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é que significa, na sua opinião, né, você não precisa responder, eu quero que você pense, mas o que é que significa para você ser bem-sucedido? Um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, qual a imagem que você tem em mente? Pensa um pouquinho aí. Na sua opinião, quais são os indicadores assim de felicidade? Uma pessoa que você fala assim, nossa, essa pessoa é feliz demais, não é possível. Você avalia a vida dela, avalia a vida do seu vizinho, a sua própria vida. Quais são os indicadores que você tem de sucesso, de felicidade? Pode parecer assim surpreendente para você, mas esses conceitos de sucesso, esses conceitos de felicidade, eles mudam de cultura para cultura. Cada povo tem os seus parâmetros, cada povo tem a sua escala de valores. Muito embora muitos desses valores na sociedade ocidental sejam muito parecidos, mas quando o imigrante sai do seu país e vai para uma outra terra, para uma outra nação, a gente tem o hábito, às vezes, de avaliar aquela cultura do outro e achar que eles estão fazendo alguma coisa errada, né? Nossa, eles fazem isso é diferente, né? É o chamado choque cultural. Por quê? Nós nos colocamos perante valores, conceitos que são diferentes dos nossos. Essa nossa escala interna de valores, que é a chamada cosmovisão, já falei sobre isso aqui, né? O que é a cosmovisão? A cosmovisão é a maneira que a gente tem de interpretar a vida. São os óculos culturais que a gente usa para interpretar a nossa realidade ao nosso redor. E essa nossa cosmovisão, ela vai sendo formada ao longo da vida, através daquilo que a gente recebe da nossa cultura, dos nossos vizinhos, aquilo que a nossa comunidade considera como certo e errado. E muitos desses conceitos, muitos desses valores, não tem nada a ver com a Bíblia. O que é a experiência de conversão? A experiência de conversão é uma experiência de mudança de cosmovisão. A partir daquele momento em que eu encontro Cristo, ou Cristo vem ao meu encontro, desse momento em diante, quais são os óculos que eu passo a utilizar para interpretar a realidade? É a palavra. Só que muitas vezes o que a gente faz? Ao passar por essa experiência de conversão, ao invés de usar a Bíblia e deixar que ela transforme a maneira como eu entendo a vida, eu já vou para a Bíblia com essa minha cosmovisão, com esse meu conceito de certo e errado, e vou para a Bíblia em busca de justificativas para aquilo que eu já tenho como certo e errado. Então, quando você se converte, é por isso que é importante a gente ter essa experiência com a palavra, e ler a palavra com o objetivo de deixar que ela nos transforme a nossa vida, transforme a nossa realidade, transforme a nossa cultura, porque toda cultura precisa ser redimida, toda ela. Há coisas que nós achamos que é certo, mas na verdade ofendem a Deus. Então é importante a gente entender aqui, e é importante a gente avaliar com muito cuidado esses nossos critérios, de sucesso, de felicidade, à luz das Sagradas Escrituras. Tem um artigo muito interessante de sociologia, escrito pela universidade, um autor da Universidade de São Paulo, da USP, e o título desse artigo é o seguinte: a construção do popstar, a figura estratégica do ídolo das massas na indústria cultural. E o autor desse artigo, ele vai em busca dessas respostas. Ele vai tentar, então, responder como é que se forma esse nosso conceito de sucesso. E qual é a tese que esse autor desse artigo aqui defende? Ele defende a tese que o ser humano ele tem uma necessidade de realização. Nós temos uma necessidade de reconhecimento, de valorização. Quem é que não gosta de ser elogiado? Eu gosto, a gente gosta. Vai dizer que você gosta de ser criticado. Não, ninguém gosta.
Quando você é criticado por alguém, a nossa primeira reação às vezes é se defender, se colocar na defensiva, tentar se justificar de alguma maneira. A gente gosta de ser valorizado, de ser reconhecido. Então, nessa tese, o autor ele defende esse ponto de vista, que o ser humano tem essa necessidade de valorização, do elogio. Nós queremos nos destacar em algo. Você quer fazer algo de excelência, algo que se destaque dos demais. Essa é uma necessidade básica do ser humano. Só que existe um problema nessa história. A maioria de nós está situada na média. A maioria de nós jamais vai se destacar em algo, né? Uma atividade humana, seja ela qual for. Então, o que a gente costuma fazer? Já que a maioria de nós se situa na média, nós projetamos essa nossa necessidade naqueles que se destacam. Então, qual é a sua área de interesse aí? Digamos que a sua área de interesse seja a música. Você gosta de música, gosta de cantar, o seu sonho era ser um cantor, uma cantora de sucesso, vendesse 1 milhão de CDs aí no mundo, fosse muito famoso e conhecido, né? Então, qual é a nossa tendência? Uma vez que você não atingiu sucesso no mundo secular, o que você faz? Você projeta essa imagem naqueles que se destacam, e essas pessoas passam a se tornar os seus ídolos. Você passa a seguir essas pessoas, você passa a acompanhar a vida dela, você passa a comprar aquilo que ela produz, aquilo que ela oferece, e assim surgem os ídolos. Os ídolos nascem dessa nossa necessidade de realização, e uma vez que a gente não consegue se destacar naquela área que é a minha área de interesse, então a gente passa a projetar nessas pessoas. E uma vez que as nossas atenções se voltam para essas pessoas, são elas que passam a definir os indicadores de sucesso e felicidade. Por que uma roupa de uma loja é mais cara do que da outra? Às vezes as duas foram fabricadas no mesmo lugar. Você vai olhar na etiqueta e está lá, made in, e está lá o país, né? Então, de onde ela veio. Às vezes veio da mesma fábrica, só muda o quê? Um bordado, a etiqueta, e aquela blusa, aquela camisa, aquela t-shirt, né, que aquele seu ídolo usa, né, nas lives que ele faz, ela se torna 10 vezes mais cara do que a outra, que é o mesmo material, a mesma coisa, né? Por que aquilo ganhou um valor extraordinário? Porque essas pessoas acabam nos influenciando, né? Então assim nascem os ídolos e assim surgem esses nossos indicadores de sucesso. Você quer comprar aquela marca. Por que você quer comprar aquela marca? Porque na nossa mentalidade, aquela marca é um símbolo de sucesso. Olha, cheguei lá. Aí você compra naquela loja, tira uma selfie, né? Para todo mundo ver que você agora sim é uma pessoa, faz parte daquele clube. Você faz parte daquele grupo seleto de pessoas que consomem aquele tipo de produto porque o seu ídolo, aquela pessoa que se destaca na sociedade, ela usa, né, o restaurante, até na arte isso acontece, né? Você vai ver os pintores renascentistas, né, aquelas obras de arte maravilhosas, a coisa, detalhe, perfeição, você vê as feições, esculturas, né, maravilhosas. E hoje a arte moderna, como é que é a arte contemporânea? Né? Às vezes é um risco numa tela que vale 50 milhões. Aí você fala, como é? Quem foi que falou que isso vale 50 milhões? Foi aquele influenciador que foi lá no leilão, comprou aquele quadro, agora todo mundo compra os quadros ou compra as obras de arte, consome daquele determinado artista, que às vezes nem artista é, você em casa faz um desenho melhor que o dele, né? Mas esses padrões são definidos, eles surgem assim. Agora, irmãos, isso não é algo moderno, isso sempre foi assim. Só que nesse tempo em que a gente vive da comunicação de massas, do Facebook, da internet, isso se tornou mais agudo. E por que é que nós fabricamos os nossos ídolos? E esse artigo responde. O autor ele diz que nós fabricamos ídolos, em primeiro lugar, porque é mais seguro você estar debaixo das asas de alguém do que ter que andar com as suas próprias pernas, né? Vou usar uma blusa, uma camisa verde fluorescente, né? Tem gente que é assim, né? E que não se importa com nada. Mas, às vezes, a gente segue determinadas modas, segue determinadas tendências por uma questão de segurança. Para que as pessoas não apontem o dedo para você, para que você não seja taxado como o diferente, para que você não seja posto de parte, porque a gente quer fazer parte.
a gente quer ser aceite, a gente quer ser valorizado. E por essa tendência de valorização, a gente prefere estar debaixo das asas de alguém que diga o que a gente tem que fazer, pensar, vestir, comer. Não é assim que funciona? E assim funciona muitas vezes. Nós fabricamos ídolos porque é mais seguro que alguém pense por nós. Alguém decida no nosso lugar. Sabe por quê? Porque quando alguém decide por nós, também fica mais fácil de pôr a culpa em alguém quando as nossas decisões dão errado. Não é assim que a gente faz com os políticos? Fazemos isso, né? E hoje é uma idolatria aí terrível em volta da política, né? A gente vê uma discussão aí, direita, esquerda e tal, candidato tal que é o melhor, o outro é o pior, né? Não vou entrar nesse mérito aqui, quem é o melhor, quem é o pior. Mas o que acontece muitas vezes? Nós idolatramos esses políticos e muitas vezes colocamos a culpa neles quando as coisas dão errado, sendo que foi escolha nossa. Nós decidimos que eles estivessem lá. E muitas vezes nós projetamos nesses nossos ídolos um padrão de perfeição que nós mesmos não temos. A gente projeta nesses ídolos, e isso acontece muito na sociedade. A gente quer que o político seja honesto, só que nós somos corruptos nos nossos relacionamentos, somos corruptos no nosso trabalho, corrompemos, tentamos corromper, né, o fiscal quando vai lá no nosso trabalho, ver se tem alguma coisa errada, encontrou alguma coisa errada, a gente tenta subornar. Não, isso não tem problema nenhum, né? Mas o político não, ele lá em cima tem que ser, mas começa aqui embaixo. Começa com a gente. Dizem que, né, uma população, um povo, tem os governantes que merece, né? Os nossos representantes, na verdade, são reflexos daquilo que nós somos. Agora, é precisamente contra essa nossa cultura de fabricar ídolos que o apóstolo Paulo aqui vai falar agora, nesse capítulo 4. Nessa carta aqui, o que a gente está vendo, né, é que o apóstolo Paulo, nessa carta aos Coríntios, ele está tentando ajudar a igreja em Corinto, está tentando nos ajudar. Ele nem sabia que essa carta ia chegar tão longe como chegou, mas a tentativa do apóstolo Paulo nessa carta aos Coríntios é de ajudar a igreja a encontrar o caminho da saúde espiritual. O apóstolo Paulo, ele planta essa igreja, ele planta essa comunidade, como eu já disse aqui nas mensagens anteriores. Assim que ele sai, e Paulo passou um tempo ali com aquela comunidade, mas assim que ele sai para continuar a sua obra de plantação de igrejas, porque o apóstolo Paulo ele era um missionário, ele era um plantador de igrejas, quando ele deixa aquela comunidade e vai para outro lugar, rapidamente aquela comunidade começa a fabricar os seus ídolos. Falsos mestres se infiltram naquela igreja, e falsos mestres que tinham uma oratória, um discurso maravilhoso. Eles tinham uma capacidade, eles falavam com uma eloquência, eles conseguiam despertar emoções nas pessoas que ouviam, eles tinham uma forma de liderar, né? Eles faziam um verdadeiro show, um verdadeiro espetáculo, e esses homens então passam a ser as referências daquela comunidade. Não que não fosse importante que ao sair a igreja continuasse sendo liderada por pessoas, né, corretas, por homens de Deus. O problema é que esses falsos mestres não tinham o menor interesse na saúde da igreja. O único objetivo daqueles homens era receber o aplauso, receber a glória daquelas pessoas, era ter uma plataforma, né, para que eles pudessem falar e serem ouvidos. O objetivo daqueles homens era extrair da comunidade, não contribuir com a comunidade. E o problema é que esses homens, quando eles entram na igreja, eles né, começam ali a disseminar os seus ensinos. Era um falso ensino, era uma teologia equivocada, era um ensinamento que estava gerando problemas na igreja. Então o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta aqui aos Coríntios para tratar dessas questões, para tratar desses problemas. E o ensino que esses homens estavam disseminando no meio da comunidade estava causando uma infinidade de problemas. E o primeiro problema, o principal de todos eles, e aqui no capítulo 4, o apóstolo Paulo ele vai finalizar esse que era o principal problema da igreja, para começar a falar de outros a partir do capítulo 5, mas o apóstolo Paulo ele gasta os 4 primeiros capítulos para falar sobre o problema da divisão. A igreja estava dividida, havia briga, contenda, discórdia entre a igreja, eles não conseguiam caminhar juntos. Eles não conseguiam, haviam facções, haviam grupos rivais que não conseguiam trabalhar em conjunto para que a igreja avançasse. E qual é o problema disso? Uma igreja dividida, ela não subsiste, não é?
E a tendência era que aquela igreja viesse a morrer em pouquíssimo tempo. Então o apóstolo Paulo ele vai escrever para tratar desse problema. A gente viu aqui que no capítulo 1 o apóstolo Paulo falou sobre o significado da cruz, falou sobre o caráter cristão. Ele se volta para os cristãos individualmente. Quais são as características do verdadeiro servo de Deus? Ele fala sobre isso no capítulo 1. No capítulo 2 ele falou sobre o conteúdo da verdadeira mensagem do Evangelho. E por que o apóstolo Paulo volta a pregar o Evangelho? Porque na mentalidade de Paulo, na visão dele, somente um entendimento claro da mensagem do Evangelho é capaz de resolver esse problema das divisões. E ele termina o capítulo 2 falando que o Evangelho, quando ele é entendido e vivido, ele precisa produzir em nós algo. E o que é esse algo que produz em nós? A mente de Cristo. É o que ele fala aqui no versículo 16, não é isso? Vamos lá. Capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que uma vez que nós compreendemos o Evangelho, Cristo é gerado em nós a ponto de pensarmos e agirmos como Ele. Há um amadurecimento constante. Então o apóstolo Paulo vai entrar aqui no capítulo 3 frustrado. Ele até endurece o discurso aqui no capítulo 3, porque ele percebeu que aquela igreja não estava a experimentar essa maturidade, esse crescimento, esse amadurecimento na fé. Ele fala aqui logo no início do capítulo 3, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Eu queria falar de coisas mais profundas com vocês, mas não pude fazer. Vocês não estão nesse ponto ainda, vocês não amadureceram. Então aqui no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele vai se voltar para a igreja. Ele vai falar o que é uma igreja saudável. Uma igreja saudável, ele usa aqui 3 ilustrações, não é isso? Nós vimos isso aqui. Ele olha para a igreja como uma família, né? Essa referência aqui do leite, né? Ele se coloca como pai. Então ele vai olhar para a igreja como uma família, onde o alvo da família é a maturidade, é o crescimento, é o amadurecimento. Ele vai olhar também para a igreja como um campo, mais à frente ele vai falar sobre que um semeia, o outro rega, mas o crescimento vem de Deus. Ele está falando aqui, né, dos diferentes serviços, dos diferentes ministérios na igreja, e como cada um de nós aqui deve cooperar com seus dons e talentos para que a igreja possa avançar. Então ele fala aqui sobre ele dá essa perspectiva de que a igreja é um campo onde o alvo é a colheita, e cada um de nós aqui tem uma parte nessa tarefa da semeadura, do regadio, né, do cuidado. Cada um de nós aqui tem uma parte nessa tarefa. E Paulo também finaliza então no capítulo 3 dizendo que a igreja é um edifício. E como edifício, o alvo aqui é a qualidade. Ele fala sobre aqueles que estão edificando sobre o alicerce. Ele fala quem é o alicerce? É ele? Não. O apóstolo Paulo diz que a rocha, o alicerce, é Cristo. O fundamento é Cristo. E quem puser um outro fundamento é um outro evangelho, e essa pessoa não deve ser sequer ouvida no meio da comunidade. Então o alicerce, o fundamento é Cristo, e nós devemos edificar sobre este alicerce. Só que ele vai falar que há diferentes materiais. Há uns que estão edificando sobre esse alicerce com palha, com madeira, ou seja, com qualquer coisa, estão dando qualquer coisa na obra, né? Há outros que estão edificando com materiais de qualidade, pedras preciosas. Ele fala que no último dia a obra de cada um vai se manifestar. A maneira como nós servimos a Deus é levada em conta. É isso que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo fala que nós, ao participarmos de uma comunidade, devemos sim dar o nosso melhor para Deus. Devemos nos envolver. Devemos, não apenas que a gente fala, não, mas eu vou à igreja aos domingos, né? E isso já é suficiente. Será que é suficiente? É importante, mas essa comunidade precisa, cada um aqui tem um dom, um talento, uma habilidade, e é sobre isso que Paulo está dizendo, que cada um edifique com aquilo que tem de melhor para oferecer a Deus, não é isso? E nessas 3 figuras, está implícita aqui a necessidade que nós devemos amadurecer juntos, trabalhar juntos e edificar juntos, porque numa comunidade ninguém é melhor que ninguém, né? O apóstolo Paulo fala sobre isso. Nós não podemos idolatrar pessoas. O capítulo, até aqui ele vem deixando isso claro. Quem é Paulo, né? Ele fala aqui no capítulo 3, ele fala, olha, um diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, e aí no versículo 5 do capítulo 3 ele fala, quem é Apolo
E quem é Paulo? São apenas servos por meio de quem crestes. É interessante que eu falei aqui que esse pronome original no grego não é quem, é o que, né? O pronome neutro. O que Paulo está dizendo aqui é que, na verdade, esses que vocês, nós, ele está aplicando a ele e a Apolo, não que Paulo e Apolo fossem rivais, muito pelo contrário. Apolo era uma figura muito importante na igreja de Corinto e era amigo de Paulo, né? Eram parceiros naquele ministério. Ele aplica a Apolo e a ele mesmo para dizer: olha, nós não somos melhores do que vocês, não nos idolatrem, não nos coloquem num pedestal, não é isso que nós esperamos, mas também nós não queremos que vocês nos desprezem. Nós somos iguais, só que cada um está trabalhando naquilo que Deus o comissionou para fazer. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. E nesse capítulo 4, o apóstolo Paulo então vai falar sobre o ministro cristão. Ele já falou sobre o caráter do crente, ele já falou sobre a mensagem do evangelho. No capítulo 3 ele falou sobre a característica da igreja, o que é uma igreja saudável. E agora aqui no capítulo 4 ele vai tratar especificamente da nossa relação com os nossos líderes, com a nossa liderança. Eu vou aproveitar que a pastora Sueli não está aqui hoje, eu vou falar dela, né? Vou falar dela, mas não vou falar mal não, vou falar bem, né? Porque o texto aqui está tratando justamente sobre isso, sobre a necessidade de nós entendermos qual tipo de relacionamento nós devemos estabelecer com as nossas lideranças para que a igreja seja uma igreja saudável. E aqui ele vai usar 3 figuras também, vai usar 3 metáforas, três figuras de comparação. Ele vai dizer aqui, né, nos versículos 1 a 6, que o ministro, que o pastor, que o líder da igreja, ele é um mordomo. E como mordomo, o alvo do mordomo é a fidelidade na administração daquilo que não lhe pertence, né? Então a igreja não pertence ao pastor, é isso que ele vai falar aqui, né? Então ele tem que administrar fielmente aquilo que não é seu. Ele vai usar uma outra figura aqui no versículo 9 do capítulo 4, que o ministro, ele é um espetáculo ao mundo, e como espetáculo é exigido do ministro humildade. Nós vamos entender um pouquinho o que essa figura significa. E a terceira figura que o apóstolo Paulo vai utilizar aqui é que o ministro cristão é um pai. Ele finaliza assim: sendo exigido dele amabilidade, paciência, amor, tolerância. Então vamos aprender aqui então nesse capítulo 4 um pouquinho daquilo que o apóstolo Paulo diz sobre o relacionamento que nós devemos estabelecer com os nossos líderes. Então, em primeiro lugar, aqui nos versículos 1 a 6, o apóstolo Paulo então diz que o ministro ele é um mordomo. E que diferença isso faz na minha vida e na sua vida? Qual é a posição que o pastor deve ocupar na igreja, na comunidade? Existem igrejas onde o pastor e o líder é uma espécie de semideus, né? Não sei se você já viu isso em algum lugar. Eu já vi, e já vi com tristeza isso. Houve uma comunidade, uma certa vez, em que fui visitar, né, a igreja é muito grande, cheia e tal, e o pastor ele não ficava no culto, ele só aparecia na hora da pregação. E era interessante que estava lá a igreja cheia, lotada, né? E eu gostava de ouvir esse pastor, né? E de repente ele entrava cercado de seguranças. Olha só que loucura, né? Ele entrava cercado de seguranças na hora da pregação, na hora da mensagem, ninguém podia tocar nele, entrava lá. Assim, eu estou dizendo seguranças, na verdade a pessoa não entrava armada, nada disso. Eram os diáconos da igreja, mas que entravam junto com ele para impedir que alguém o tocasse, não sei. Ele chegava lá, pregava e acabava o culto, acabava a pregação, ele sumia, desaparecia, e depois, na época, eram fitas cassete, né? Fitas cassete das mensagens dele ficavam lá de fora para serem compradas, eram vendidas aos, né, muitas fitas, eu mesmo tinha algumas, né? Ele era tratado como uma espécie de semideus. Será que é isso que a comunidade tem que fazer com seus líderes, né? É claro que nós devemos honrar os nossos líderes, é claro que nós devemos honrar os nossos pastores, tem que ser tratados com carinho, mas elas não são semideuses, né? E o apóstolo Paulo está falando isso aqui para a gente. Agora, há outras igrejas em que o contrário acontece, né? O pastor não é tratado como um semideus, mas é tratado como um empregado da igreja, né? Como faz tudo da comunidade.
como aquele que é claro, que na figura, quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele fala, olha, vocês me chamam como de Senhor e Mestre, não é? Vocês entenderam o que eu fiz aqui agora? Então, no reino, o maior é o que serve. Sim, pesa sobre os ombros do líder o encargo do serviço. E uma vez que pesa sobre os ombros do líder o encargo do serviço, pesa sobre os ombros da igreja o encargo do cuidado. Enquanto o pastor serve, a igreja cuida do seu pastor. E não é pecado, muito pelo contrário, o apóstolo Paulo vai lutar com isso aqui nessa carta também, sobre a questão do sustento financeiro, né, do líder. E ele vai falar, será que é errado eu que semeei coisas espirituais no meio de vocês, esperar colher coisas materiais? Aí Paulo vai falar para essa igreja aqui, em outros trechos aqui dessa carta, mas eu, para não ser um peso para vocês, enquanto estive aí pregando o evangelho, trabalhei com as minhas próprias mãos para levantar o meu próprio sustento. Fui sustentado por outras igrejas, outras comunidades, para estar no meio de vocês, porque vocês não conseguiram entender essa dimensão de abençoar aquele que abençoou vocês. O pastor e o líder devem ser cuidado pela sua comunidade, para que ele se sinta amado, querido e valorizado, e uma vez que ele se sinta valorizado, para que ele possa fazer cada vez mais e melhor. Nesses versículos aqui, é interessante a gente entender o seguinte, né? O versículo 1, o apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, capítulo 4, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Essa palavra, talvez aqui em português, para nós, dê uma outra conotação, outro sentido. O que é um ministro? Primeiro-ministro, aquele que governa, o poder executivo. Tem os ministros, a gente vê o ministro com uma posição de destaque, não é isso? É alguém que faz parte do primeiro escalão do governo, que está lá em cima governando. Mas é interessante que essa palavra aqui no original, ela não significa, não é ministro nesse sentido, né? E aí tem uma outra tradução, que é a Nova Versão Transformadora, que eu acho que aproximou mais do significado real dessa palavra aqui, né? E na Nova Versão Transformadora, o versículo 1 ficou traduzido assim: portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo. A palavra que o apóstolo Paulo ele escolhe deliberadamente, essa palavra no grego aqui no original, a palavra que ele vai escolher aqui é a palavra que era aplicada para os escravos que remavam nos navios romanos. Não tem aqueles filmes que o pessoal fica remando ali no porão do navio, todo mundo acorrentado? Aquelas pessoas que ficavam remando ali no navio romano, não estavam ali de espontânea vontade não, gente. Não sei quem já viu o filme Ben-Hur, já viu o filme Ben-Hur? Há uma cena assim que eles estão ali acorrentados, remando. Quem remava nas galés dos navios romanos eram os escravos condenados à morte. Eles já estavam condenados à morte, então, para que vamos matar? Vamos usar a força dele até ele morrer. Então ele ficava remando ali até morrer de exaustão, e era substituído por outro, era como se fosse uma peça. Ele era visto como uma peça de uma engrenagem num carro. Imagina só que coisa, que desumanização, não é? Mas a palavra que o apóstolo Paulo escolhe aqui para dizer ministros de Cristo é essa palavra que era usada para esses que remavam nos porões dos navios. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: nós somos escravos de Cristo, servos do Senhor. Em relação a Cristo, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nós não temos privilégio algum sobre a comunidade, sobre vocês. Nós não temos mais intimidade com Cristo do que vocês. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nós estamos numa posição de igualdade com a comunidade em relação a Cristo. Nós não somos semideuses, é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então não nos idolatrem, nós estamos acorrentados junto com vocês, remando nessa obra, estamos aqui trabalhando juntos. Só que o apóstolo Paulo vai usar uma outra figura, ele está trazendo equilíbrio. Nós não somos semideuses, mas nós também não somos seus vassalos, não somos os seus capachos, não somos os seus empregados. Ele vai dizer aqui, pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. O que essa palavra aqui significa? Essa palavra no original do grego, ela deu origem a uma outra, que é a palavra mordomo. E o que é um mordomo? Essa palavra dispenseiro é justamente aquele que cuida da
dispensa. É aquele que administra a casa. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele está trazendo a gente para uma visão equilibrada sobre qual é o papel do pastor na comunidade. Ele não é alguém que está acima, mas também não é alguém que está abaixo para ser pisado. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que em relação ao rebanho, em relação à igreja, ele é aquele que lidera, é aquele que cuida. Ele não é o dono da casa, não é isso? O apóstolo Paulo está dizendo aqui que o mordomo é aquele que gere a dispensa, né? Há pastores que agem como se fossem os donos da igreja. Há lideranças que agem como se fosse o dono da vida das pessoas. Se você der um passo sem consultar ele, pronto, você é afastado, né? Se você serve na igreja, em algum ministério, algum departamento, e você fez alguma coisa sem o conhecimento daquele pastor, daquele líder, não, você é afastado, né? Tá? Há lideranças que são assim, que são manipuladoras, são opressivas. Só que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que esse não é o papel do líder. O papel do líder não é governar, não é dominar a vida das pessoas, porque o rebanho não pertence a ele, pertence ao Senhor. O papel do pastor, e aí ele está dizendo aqui, é aquele que gere os recursos e gere os demais empregados. O papel aqui é um papel de liderança fiel a quem? Ao Senhor. O mordomo aqui não tem que inventar nada. Ele só tem que dar o alimento que já foi provido pelo dono da casa. Ele tem que entregar o alimento que é a palavra do Senhor. E é esse o papel aqui do mordomo. O mordomo, ele serve a comida que o dono provê. Ele prega fielmente as Sagradas Escrituras sem inventar. Ele lidera, e é uma liderança fiel. Ele está dizendo aqui no versículo 2, né? Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. E é isso que ele vai dizer aqui. O que a igreja deve esperar do seu pastor? O que a igreja deve esperar da sua liderança? O apóstolo Paulo está dizendo aqui que a gente tem que ter cuidado com as nossas expectativas. É que eu abro um parêntese, né? Eu já tive desse lado que a pastora está hoje, né? Nossa pastora hoje está lá, né? Está com outras lideranças, glória a Deus, aleluia. Está recebendo um refrigério junto de outros, não é? Mas muitas vezes nós geramos expectativas irreais sobre aqueles que nos lideram. Nós esperamos deles aquilo que nós só devíamos esperar de Deus, de Cristo. Eu já estive nessa posição de liderar a comunidade. E quantas vezes me senti injustiçado, sobrecarregado. Casamentos que não deram certo, estava lá um casal em crise na comunidade, na igreja. E aí tentei ajudar, tentei aconselhar o casal, e aí sentava com eles, quantas horas não foram gastas ali de aconselhamento, e aí o casal simplesmente não fazia nada daquilo que a gente aconselhava fazer. Aí o casamento dava errado, o casal se separava, a culpa era de quem? Do pastor, né? O pastor que não foi lá, que não cuidou do meu marido, que não cuidou do meu casamento, que não cuidou da minha família. Houve momentos lá em que jovens saíram da igreja, abandonaram, né, revoltados com a igreja, a culpa era de quem? Do pastor, que não foi lá pregar para ele, que não foi lá aconselhar, quando na verdade o relacionamento em casa era um relacionamento extremamente tóxico. O pai e a mãe não tinham um diálogo, não tinham um bom relacionamento com os seus filhos, e essa imagem, o pai e a mãe muitas vezes iam para a igreja, Bíblia debaixo do braço, aleluia, glória a Deus, mas em casa era um inferno. E aí quer que o pastor conserte todas as coisas. Cuidado com as expectativas que você tem sobre aquele que te lidera. Quantas vezes, irmãos, às vezes eu estava lá em casa, 3 horas da manhã, tocava o telefone, e eu houve vezes que atendi, mas teve tempo que eu, não, isso não é saudável, não é saudável para mim, não é saudável para minha família, né? Não é saudável para ninguém. 3 horas da manhã, tocava o telefone, pastor, te liguei porque eu não estou conseguindo dormir. Não está conseguindo dormir, irmão? Me acordou? Vai orar, vai falar com o Senhor, né? O que eu posso fazer? Quer que eu vá aí cantar uma canção de ninar para você? Não tem o que fazer, não é? São expectativas que a gente coloca sobre os outros, que vão desgastando a pessoa, que vão desgastando o outro, e que na verdade não resolvem o nosso problema e criam um problema para o outro. Que nível de expectativas que você cria sobre a sua liderança, o seu pastor, a sua comunidade? Há coisas, irmãos, que eu tenho que ser adulto o suficiente, responsável o suficiente, amadurecido o suficiente para decidir mudar.
Não é alguém que tem que vir e mudar a minha vida. Maturidade é a capacidade de fazer boas escolhas, boas decisões, sem a necessidade de tutela, sem a necessidade de cabresto. Há pessoas que só fazem o correto se tiver alguém ali puxando o né? É que nem um burro, né? Que nem um cavalo. Só obedece quando tem alguém ali, olha, você pisou fora do risco. Ser maduro na fé é ter a capacidade de agir corretamente sem ninguém estar te observando. Você já sabe o que é certo que tem que fazer. Você já sabe como é que você tem que tratar a sua esposa. Você já sabe como é que tem que tratar o seu marido, os seus filhos. Você já sabe como você tem que ser com os seus colegas de trabalho. Você sabe. Então você age conforme aquilo que você já aprendeu de Cristo, muito embora às vezes você seja tentado a agir de forma contrária. Bateram na sua face. Aí o que você faz? Já entra de voadora no peito, né? Pá! Né? É assim? Não. O que Jesus fala? Alguém te feriu numa face? Oferece a outra. É fácil fazer isso? Não é. Mas maturidade é ter a capacidade de dar a outra face sabendo que você está fazendo o correto. É dar... alguém te pediu a sua capa? Você dá a túnica. Alguém te obrigou a andar uma milha? Você anda 2. Você sabe que é isso que Cristo espera de você. É ter a capacidade de amar os seus inimigos, de orar pelos seus adversários. Porque amar quem nos ama é fácil, não é? Mas orar por aqueles que nos perseguem é aquilo que Jesus nos pediu para fazer. E tantas outras lições, tantas outras coisas que Jesus nos ensinou. E muitas vezes a gente não tem essa capacidade de ser fiel àquilo que Cristo nos ensinou, se não tiver alguém ali, em cima da gente, nos dizendo o que nós temos que fazer. A gente tem que ter clareza da função dos nossos pastores, daqueles que nos lideram, irmãos. Nós não devemos esperar a perfeição, porque os nossos líderes não são perfeitos. Eles vão falhar com a gente. E aí, nessa hora que ele falhar, nessa hora que ele cair, e como é difícil isso? É difícil. Muitas vezes parece que a gente está na expectativa de que o nosso pastor, que a nossa liderança caia, para a gente tacar pedra nele. Quantas vezes um pastor cai em adultério, qual é o nosso papel, né? O que a gente faz? Viu? A gente tem que orar por essas lideranças, porque eles são tão seres humanos, tão gente quanto a gente. Não é esperar aquilo que nós não somos nem capazes de fazer, não é esperar a perfeição, não é esperar um faz tudo. Às vezes o meu telefone tocava, e houve vezes que isso aconteceu, né? Que acabou o gás do irmão. Acabou o gás. Aí o irmão me ligava, pastor, acabou meu gás. Aí eu falava, não tem como o pastor ir lá trazer uma bilha de gás para mim? Pô, peraí, meu irmão. Liga lá para a empresa, lá, pede para trazer o gás na sua casa. Já me telefonaram, eu lá no gabinete preparando mensagem, preparando sermão para pregar no domingo. E aí o telefone tocava, pastor, eu estacionei num lugar proibido, e aí a polícia veio aqui e travou minha roda. Tem como o pastor vir aqui para pagar minha multa? Eu estou falando isso, parece que é absurdo, né? Mas são fatos reais. E às vezes esse tipo de expectativa a gente gera sobre aquele que nos lidera. Que expectativa que você gera sobre a pastora Sueli? E muitas vezes a gente fica chateado que alguma coisa está dando errado na nossa vida, né? E a gente culpabiliza o outro, né? Porque não veio aqui resolver, não veio fazer aquela vida, não esteve ao meu lado no momento em que eu mais precisei. Irmão, a única pessoa que vai estar do seu lado em todos os momentos, em todas as horas, é Jesus Cristo. Então você está passando um problema, uma dificuldade? Clame a Ele, né? Porque o nome que a pastora vai invocar é o mesmo nome que você pode invocar, é o nome de Jesus, né? Ou você acha que é a pastora que faz o milagre na sua vida? É Cristo, é Cristo. Como é que a igreja deve tratar o seu pastor? O apóstolo Paulo diz aqui no versículo 3, todavia a mim muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano. Versículo 4, porque de nada me argui a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Como a igreja deve tratar o seu pastor, a sua liderança? O apóstolo Paulo está dizendo aqui nesses versículos que nós não devemos julgar os servos de Deus antes da hora. Por que ele está falando isso aqui? Porque os falsos mestres tinham acabado de chegar e a comunidade rapidamente substituiu o apóstolo Paulo. Não, Paulo não prega nada, esses aqui que pregam. Esses aqui sim é que são verdadeiros homens de Deus. Esses aqui é que vão colocar essa igreja para frente. O apóstolo Paulo não pregava mal,
né? Ele às vezes se enrolava ali. O próprio apóstolo Paulo reconhece isso. Ele fala sobre isso, que tá, tudo bem, talvez não seja. Vocês dizem, e ele diz aqui nessa carta, vocês dizem, alguns aí dizem, né, que as minhas cartas são mais, né, tem uma presença mais forte do que as minhas palavras. Ele está dizendo aqui que o pessoal da comunidade falava, ele escreve melhor do que prega. Né? A carta dele é maravilhosa, mas quando ele vem aqui pregar é um fracasso total. A gente prefere ouvir Apolo, esse sim era bom pregador. Né? E aí aquelas pessoas, quando viram esses homens que falavam muito bem, os coríntios se precipitaram em acolher aqueles falsos mestres sem observar os frutos primeiro. Se precipitaram no julgamento. E não acontece isso com a gente? Há quem dê ouvidos a quem acabou de chegar e despreze os conselhos daquele que está do teu lado há anos na caminhada. Né? Às vezes a pessoa está do teu lado, roeu o osso com você. Mas na hora do filé, na hora, né, do bem bom, a gente substitui aquela pessoa por outro. Ou dá ouvidos ao que outra pessoa diz. É o que o apóstolo Paulo, vocês me substituíram tão rápido. Só porque esses homens têm algumas características que vocês valorizam mais do que as minhas. Esperem para ver os frutos desses homens. Esperem para ver se eles têm verdadeiramente o caráter de Cristo. Tenham cautela e sejam misericordiosos comigo. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Sejam tolerantes com as minhas falhas. Sejam tolerantes com as minhas limitações. Eu tenho feito o melhor com aquilo que eu tenho para oferecer para vocês. E quantas vezes nós somos implacáveis com a nossa liderança? O apóstolo Paulo diz aqui no versículo 6, essas coisas, irmãos, apliquei-as a mim figuradamente e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, e não julguem pelos critérios errados. Eu sou de Apolo porque Apolo é bom pregador. Isso é critério errado. Eu sou de Paulo porque Paulo tem um ministério de cura. Isso é critério errado. Tem pessoas que seguem homens, né? Eu conheci um pessoal que tinha lá conheci pessoalmente essa irmãzinha, né? Irmã Maria. Ela tinha um dom de revelação maravilhoso. Você entrava na casa dela, daqui a pouco começava a falar umas coisas para você e olha, era dito e feito, né? A casa dela estava sempre cheia de gente, né? Isso de alguma forma traz um encantamento, uma sedução, né? A gente quer saber o nosso futuro, quem não quer saber? Quer tomar uma decisão, se alguém pode falar para mim, olha, vai acontecer isso na tua vida, que maravilha. Mas aí a gente começa a desenvolver uma idolatria em volta dessas pessoas, desses dons, né? Desses dons. E às vezes, irmãos, são dons enganosos, são dons de Satanás. Você lembra de uma passagem em que Saul já tinha sido rejeitado por Deus, né? Já não era um homem segundo o coração de Deus, e Deus escolheu Davi como rei para reinar no lugar, mas Saul continuava no trono. E aí houve uma batalha, houve uma guerra, Saul consultou os profetas, só que não obteve nenhuma resposta. Ninguém falava com ele se ia ganhar a batalha, se não ia. Por quê? Porque Deus já não falava mais com ele. Porque Saul não queria um relacionamento com Deus. O relacionamento que Saul queria com Deus era um relacionamento utilitário. Eu quero um Deus que resolva problemas. Eu não quero um Deus de relacionamentos. Era essa a visão de Saul. E essa é a visão de muitos crentes, né? Muitos daqueles que estão nas igrejas. Eu quero um Deus que resolva os meus problemas, só isso. Então Saul foi buscar a resposta. Ninguém falou. O que Saul foi fazer? Foi consultar uma necromante. E aí a necromante, possessa de um espírito maligno, ela vê um espírito subindo da terra e fala, nossa, estou vendo aqui Samuel, o profeta Samuel. Não era Samuel nada, era um demônio. Lá em Crônicas vai falar isso, que Saul morreu porque ele também consultou necromante, fez aquilo que era errado. Mas aquela mulher foi capaz de dizer algumas coisas com relação ao futuro que iria acontecer. Profetizou. Só que profecias do inferno. O dom, irmão, ele não significa que a pessoa tenha um relacionamento com Deus.